Ó Deus, foi por nós que o Cristo, o vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-nos sempre de vossa misericórdia e santificai-nos pela constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a nós. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu ao bom Jesus, humilhou-se, obedeceu sereno e forte, humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve o Cristo obediente, salve amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que este se retire. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-o primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta.
Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava na porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregadores do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gálata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados deram parte para cada soldado. Quanto à túnica, essa era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe ao lado uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebraram nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham por meio da rádio, por meio também da rede social, vamos agora fazer um breve instante de silêncio, de reflexão, de meditação a respeito da morte bárbara, cruel e injusta do nosso Salvador sofreu. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, e a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as categorias, as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo, Dom Paulo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito
todo o corpo da igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos nossos irmãos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos nascimentos tornai-vos fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Deus, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, e a integridade da fé e os laços da caridade, una os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos do mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurarmos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afligente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos filhos e a força dos que labutam. Chega até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos.
para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passemos neste momento para a adoração da Santa Cruz. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Então, amados irmãos e irmãs, estamos diante de Jesus crucificado. A tradição, a teologia da igreja, este momento da adoração da Santa Cruz. É um momento crucial na liturgia de hoje. Jesus crucificado. O pano vermelho, o tecido vermelho que representa o sangue, Jesus ensanguentado. Humanamente falando, todo o seu sangue derramado, sopando a face da terra. Jesus, humanamente sem vida. O mistério do amor, o mistério da redenção, o mistério de Deus crucificado, o mistério da humanidade crucificado. Neste momento, a igreja retrata a cruz como lugar de adoração. Por que a adoração à Santa Cruz, se nós temos que adorar somente a Deus? Neste momento, a cruz e Jesus são inseparáveis. Os dois não se separam. Os dois estão extremamente conectados, ligados. Adorar a cruz é adorar Jesus, que está colado, pregado na Santa Cruz. Então, meus amados irmãos e irmãs, este é um momento de silêncio, de contemplação, um momento de espalhamento, um momento de um certo vazio, não é um momento de muitas palavras, de muitos discursos. Mas neste momento, aos pés da cruz, simbolicamente, temos que dar uma palavra. Então, amados irmãos e irmãs, neste momento que a humanidade está vivendo esse drama, esse dilema, não é para que possamos estar aqui espalhando notícias negativas ou algo negativo, mas para falar, para celebrar, para atualizar nessa liturgia que nós estamos vivenciando, a atualidade de nossa história. Quantas pessoas crucificadas, quantas pessoas sem vida, quantas pessoas aos pés da cruz, cuidando, fazendo o máximo para que a vida seja poupada, seja preservada. Amados irmãos e irmãs, Jesus não abdicou-se da cruz. Jesus não abriu mão da cruz, foi fiel à cruz. A cruz revela a maior dor, o maior sofrimento e a maior fidelidade humana. Jesus fiel à missão e ao projeto do Pai. Jesus não abandonou o projeto que o Pai lhe confiou. Amados irmãos e irmãs, a cruz não é lugar de derrota, a cruz é lugar de fidelidade, a cruz é lugar de vitória. Então, amados irmãos e irmãs, olhar para a cruz e olhar para a fidelidade. Todos nós somos convidados a uma certa fidelidade na vida. Todos nós recebemos de Deus compromissos, responsabilidades, recebemos uma missão. E nessa missão que Deus nos confia nessa vida, todo ser humano neste mundo, Deus o confia a uma missão. Descobrir qual é a nossa missão e doar, dedicar a nossa vida de forma incansável, gastar nossas vidas nesta missão, sendo fiel, de jogar a cruz fora. Amados irmãos e irmãs, aprender com Jesus, muitas vezes quanta dor, quanto sofrimento em nome de uma missão, em nome de um projeto, e na verdade, o que vai ser necessário e temos que aprender com Jesus é nunca abandonar a cruz,
da responsabilidade e do amor. Neste momento eu quero lembrar todos os profissionais da saúde, não só do nosso país, do nosso estado, do nosso município, mas de todo o planeta Terra, estão carregando, neste momento, uma cruz muito árdua, uma cruz muito pesada. Interessante que estamos vendo nele é uma fidelidade a essa cruz, arriscando suas vidas, e o que está brotando deles é o cuidado, o zelo, o amor. Eles estão cuidando dos crucificados da vida. Amados irmãos e irmãs, os crucificados de hoje, ameaçados por esta pandemia que assusta, que ameaça a humanidade. Amados irmãos e irmãs, não ter medo, ter fé, ter esperança, ter uma certa firmeza nessa vida, não é? E no momento de dor, momento de cruz, a dor da cruz é sempre sucedida pelo brilho, pela alegria da ressurreição. Assim é a história da humanidade. Não se afoguem no medo, no desespero, nem na insegurança deste momento de crise, deste momento que a humanidade sendo provada, testada, toda a humanidade, né? Sendo provada, sendo testada, e o que vai nos sustentar neste momento é a fé. A maior segurança, a maior força temos que encontrar dentro de nós, para encontrar em tudo isso uma certa serenidade, segurar a nossa cruz, né? E amanhecer na luz reluzente da ressurreição do Senhor. Em Jerusalém, prenderam Jesus, o meu Salvador. Cuspiram na face e a força do braço o chicoteou. Como sofreu o meu Redentor, foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador. Soldados romanos trouxeram a cruz, Jesus aclamou por todas as ruas daquela cidade, o Cristo arrastou. Como sofreu o meu Redentor, foi sobre o madeiro que crucificaram o meu Salvador. Eis o leio da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Amados irmãos e irmãs, neste momento em que a humanidade está tão sedenta de oração, de força interior, de muita fé, vamos agora juntos aí em seus lares, família, igreja doméstica, vamos juntos rezar a oração das orações, a oração que brotou do coração de Jesus para alimentar e sustentar a igreja, a humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos
e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós, seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa vontade, seja sustento e remédio para a nossa vida. Irmãos e irmãs, nós somos felizes porque somos convidados a participar da ceia, o banquete do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo do Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos, se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos, ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério que agora celebramos, vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham no meio das ondas do rádio, no meio também da mídia social, estamos chegando ao final da celebração da paixão do Senhor. E convidar você, sua família, para estarmos juntos de novo, por meio dos meios de comunicação social, da Rádio Comunitária Leona de Paz, que possamos amanhã, juntos às 19 horas, celebrar a vigília pascal, para que possamos fortalecer juntos com a luz da ressurreição que nos agrada. E a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa
sobre o vosso povo, e acaba de celebrar a morte do vosso filho, e a esperança da sua ressurreição, venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira, e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém.